Meus irmãos, a paz do Senhor. Deus abençoe a cada um dos irmãos nessa noite. Nós vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis, capítulo de número 31. Gênesis 31. Deus abençoe cada um dos irmãos, cada pessoa que propôs nessa noite estar aqui buscando a Deus e glorificando o nome dEle. Amém? Nós estamos em uma sequência de mensagens que fala sobre um propósito com Deus. Nós estamos falando de pessoas que fizeram propósitos com Deus. Pessoas que fizeram alianças, fizeram votos. Pessoas que, diante do altar, fizeram um compromisso com o Senhor. Na primeira noite a gente falou sobre Ana, uma mulher que era estéril, por causa de um voto que ela fez com Deus, dizendo: Senhor, se o Senhor me der um varão, eu te entregarei ele. Diz o texto então que ela tinha um propósito, fez um voto e Deus lhe ouviu e lhe abençoou. Amém? Nós falamos na primeira noite sobre quando Deus nos ouve e abençoa a nossa família, abençoa a nossa casa, abençoa os nossos filhos e abençoa o nosso lar. Nessa segunda noite eu quero trazer um texto e expor aos irmãos sobre um segundo homem ou uma segunda história bíblica de alguém que fez um voto com Deus, de alguém que fez um propósito com Deus. Todos acharam Gênesis 31, versículo de número 13. Gênesis 31, o versículo é o de número 13. Gênesis 31, 13. Diz assim o texto: Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna. Olha depois da vírgula. Onde me tens feito o voto. Levanta-te agora, sai desta terra e torna-te a terra da tua parentela. Todos compreenderam o texto, irmãos? Eu sou o Deus de Betel, aonde tens ungido uma coluna, onde um dia fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e torna para a terra da tua família. Amém? Meus irmãos, a Bíblia, ela, nos seus registros, preste atenção, ela vai destacar algumas personalidades. Deus fez questão de relatar alguns homens em que ele se manifestou, se relacionou, mas nenhum nome é tão evidenciado quanto três principais do Antigo Testamento. Tanto é que por muitas das vezes na cristandade ora-se dizendo: Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Quisera Deus, ou foi da vontade de Deus, exaltar, engrandecer estas três figuras bíblicas que até hoje a nossa mente, até hoje em nossos púlpitos, se remetem a estas três personalidades. E por que Deus, ou por que nós
citamos tanto, falamos tanto destes 3 homens, sendo que Deus havia se relacionado com Noé, sendo que Deus, diz o texto bíblico de Gênesis, andou com Enoque. E Enoque andou tanto com Deus que Deus para si o tomou. E Enoque nunca mais foi visto. Temos também no relato bíblico a descendência de Sete. Temos no relato bíblico Noé, que a humanidade conhece pela história da arca. Mas ninguém na teologia, dentro do judaísmo ou dentro da história bíblica é mais citado ou mais direcionado que Abraão, Isaque e Jacó. Por quê? Jesus citara eles. Porque Jesus no seu sermão ou nos seus sermões sempre voltava a Abraão, dizendo que Abraão era o pai daquela geração, dizendo que Abraão era o pai daqueles homens e que eles seguiam este homem por sua fé. Que o que Deus tem de especial, tente entender comigo, o que Deus fez na vida destes homens para que eles ficassem evidentes, ou para que os seus nomes fossem evidenciados. Primeiro, é porque em Abraão a gente vai descobrir o que é fé. É em Abraão que a fé na história bíblica vai surgir. É em Abraão que a fé, que até o momento não existia, vai ser evidenciada. Em que momento, irmão, a gente descobre que existia fé na terra? Quando Deus diz para Abraão: me dá o teu único filho, para que ele seja sacrificado para mim. Diz o texto então que Abraão pega o seu filho e vai sacrificar ele a Deus em cima do monte. É aí que Abraão vai ficar conhecido como o pai da fé. E por que ele ficou conhecido como o pai da fé? Porque no momento em que eles estão subindo para o sacrifício, ele diz aos seus servos: nós vamos ali sacrificar e já retornaremos para vós. Sabe o que é isso? Abraão estava dizendo: Deus me pediu meu filho, mas a minha fé diz que Deus vai prover alguém para o lugar dele. E o que é fé, pregador? Fé é a gente não enxergar, não conseguir ver, mas mesmo assim ter convicção de que Deus irá fazer algo ao nosso favor. Então Abraão é ele quem evidencia a fé. Por que então Isaque é citado e lembrado até hoje? Primeiro, porque em Abraão Deus deposita promessas. Para Abraão Deus faz promessas. E Isaque é o cumprimento destas promessas. O que aprendemos aqui? Que Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Você crê nisso? Pense só, aí, escute. Aí a gente segue a sequência: o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, em quem Deus cumpre as promessas da vida de Abraão. Isaque vai gerar um filho. É aqui que a gente vai entrar no texto que lemos. A sua mulher está grávida de gêmeos. Tem 2 meninos no ventre. Então ela interroga Deus dizendo o que era. Aí Deus diz assim para ela: no teu ventre existem 2 nações. O maior servirá o menor. Escute, aí a Bíblia diz então que esta mulher dá luz. E saem dela 2 meninos, a saber, Esaú e Jacó. O nome naquela época, eu já expliquei um dia aqui, se dava devido à circunstância do nascimento. Qual é o nome do primeiro menino que sai? É Esaú. Por que Esaú? Porque é peludo. Tem a sua pele avermelhada, tem bastante pelo. Aí eles olham e dizem assim: como será o nome deste menino? O nome dele será Esaú. O segundo menino
é Jacó. Diz o texto bíblico que ele sai agarrado no calcanhar do irmão, agarrando o pé do seu irmão. Aí a pergunta é, qual será o nome do segundo? O nome do segundo será Jacó, que quer dizer aquele que agarra, porque agarrava o pé do seu irmão. Estava agarrando o pé de Esaú. Aí, escute só, existem dois irmãos. Eu gosto da Bíblia, porque a Bíblia já começa com conflito familiar. Já começa com o irmão traindo o irmão, um matando o outro, e ela nunca escondeu isso da humanidade. Ela nunca tentou trazer uma família cristã ou uma família que serve a Deus perfeita. Ela mostra o erro, a falha humana e os nossos desvios de alma, nossos desvios de caráter. Perceba então que existem duas crianças, Esaú e Jacó. Na tradição, na cultura, na bênção do pai para o filho, escute só, a bênção estava sobre o filho mais velho. Na história que estamos aqui, a bênção repousava sobre a vida de Esaú. E quando seu pai fosse morrer, ele iria abençoar o seu filho. Escute, o que está em jogo não é a herança, não é o dinheiro. O que está em jogo não é o patrimônio do pai. O que está em jogo é uma promessa que Deus fez para Abraão, repousou em Isaac, e agora Isaac deveria repassar essa bênção que vinha de geração em geração. Você está entendendo? Escute, o que está em jogo não é matéria, não é valores terrenos. O que está em jogo são promessas eternas que Deus havia feito. Escute, e por Esaú não valorizar o mundo espiritual e a promessa que repousava sobre a sua família, ele diz: ei, eu não quero mais saber desse negócio de primogenitura e de bênção. Eu vou vender ela para você, Jacó. E então Esaú troca, a gente conhece, eu ganho tempo porque vocês conhecem a história. Esaú troca por um prato de lentilha a bênção que seu pai depositaria sobre a sua vida. Aí, escute só, Jacó compra a bênção e carrega consigo. Quando seu pai vai morrer, escute só, quem tem que ser abençoado é Jacó e não Esaú. A mãe dele, vendo isso, diz assim: vem cá, o teu irmão vai voltar atrás, não vai querer te dar a bênção, então faz o seguinte, te veste como ele, bota pelo sobre teu corpo, bota a roupa de gala dele e vai até perante o teu pai, porque ele vai abençoar o teu irmão e você vai ficar de fora da bênção. Escute só, aí Jacó vai para ser abençoado, e o seu pai Isaac vai dizer: as roupas, o cheiro é de Esaú, o pele é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Mesmo assim, diz o texto que ele o abençoou e disse: bendito serás em todos os lugares por onde fores, bendito serás em toda a terra que passares. O pai libera a bênção. Escute só, quando Esaú descobre isso, diz o texto que ele chora de amargura e diz: pai, agora me abençoa eu. E o pai vai dizer: agora não dá mais, porque você deixou passar a bênção que Deus tinha para a sua vida. Até aqui tudo bem, irmãos? Eu só estou construindo o texto. Escute. Então o irmão dele diz assim: agora eu vou matar Jacó, porque Jacó roubou a minha bênção, Jacó roubou aquilo que era meu. Então diz o texto que a mãe dele diz assim: foge daqui, porque o teu irmão vai te matar. E ele, fugindo da casa dos seus pais, irmão Daniel, diz o texto que ele está no deserto e já é caída a noite. Então diz o texto: e Jacó ali adormeceu. E o que apareceu para Jacó? Diz o texto: e Deus lhe deu um sonho. Que sonho era este? Havia uma escada que tocava o céu e a terra.
Anjos subiam e desciam, e uma voz do céu, que era Deus, dizia: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, e eu estou neste lugar. Escute só, quando a voz de Deus se manifesta e entrega para Jacó uma promessa, diz o texto que ele despertou e diz o seguinte: na verdade, Deus estava comigo, Deus estava aqui, e eu não sabia. E quantas das vezes nas nossas vidas Deus estava e a gente não sabia? Em quantos momentos da nossa história difícil que a gente achou que estava sozinho, mas Deus estava do nosso lado. Deixa eu te contar um testemunho bem rapidinho. Um dia eu saí de uma festa e tinha que dar uma instrução no quartel, saí amanhecido, cheguei em casa, tomei um banho e disse para minha mãe: eu vou para o quartel direto porque eu tenho uma instrução para dar e não posso me atrasar. Escute só, quando eu estou indo para o quartel, eu me durmo no volante e capotei o carro. Eu nem vi, eu só sei que eu acordei em cima de uma casa, sem cinto de segurança. Não sei como fui para lá. Quem viu disse que o carro deu 3 voltas no ar e caiu em cima da casa, bem na curva da Brigada ali, né? Desce Ângelo Melo, quando faz uma curva vai descer, tem umas casas para baixo que são um penhasco. Em cima de uma daquelas casas ali, eu caí em cima. Só quando eu acordei do susto, eu disse: meu Deus, onde eu estou? Aí abri a porta, fui descer, não tinha chão porque eu estava no ar. E eu posso dizer para os irmãos, Deus estava ali, e eu não sabia. Janela aberta, sem cinto de segurança, era para o carro ter me injetado para fora e eu ter voado. Mas eu acordei, eu só senti um barulho, nem me bati em nada, era como se uma mão tivesse me agarrado e eu não tivesse saído de dentro do carro e sofrido um acidente. Hoje eu posso dizer, Deus estava ali e eu não sabia. Quantas situações da sua vida você enfrentou aí, você disse assim: foi sorte, eu passei por isso porque eu sou inteligente, ou porque o meu braço conseguiu, ou porque a minha família me apoiou. Aí a gente manda mensagem para amigos e diz assim: se não fosse vocês, eu não sei o que seria de mim. Mas eu quero te dar um recado: Deus estava lá e você não sabia. Foi por isso que você suportou e conseguiu passar por este deserto. Aí Jacó, escute, eu vou chegar onde eu quero. Jacó vai para a casa do seu tio Labão e quer casar com uma mulher. Agora eu entro no texto. Escute só. Só que a tradição daquele lugar era casar a mais velha primeiro. E Jacó se apaixonou pela mais nova. Aí ele chega para a mais nova e diz assim: o meu coração se uniu ao teu. Então eu vou trabalhar e eu vou te conquistar. E ele chega para o pai e diz: quero casar com uma das tuas filhas. Trabalhou X anos. E ele disse: então você quer casar com ela? Quero. Então trabalha, não lembro agora, 7 anos. E você terá a mão da minha filha em casamento. Irmãos, Jacó lutou, batalhou, correu, conquistou. No dia do casamento o banquete está feito, está posta a mesa. No dia do casamento está tudo pronto. E o pai diz assim: agora chame a noiva, porque Jacó irá receber a sua recompensa. Quem vem? A mais velha, Leia. Aí o pai diz assim: ei Jacó, eu só esqueci de te dizer uma coisa. Que aqui o nosso costume é casar a mais velha primeiro. Você quer a mais nova que você está apaixonado? Sim, eu quero. Então trabalha mais 7 anos. E eu te entrego ela também. Aí Jacó lutou, trabalhou 7 anos, escute, e ganhou e conquistou a mulher que ele amava. Aí ele chega para o sogro e diz assim: agora vem cá, eu já trabalhei tantos anos de graça para você. Chegou agora o momento da gente acertar o nosso salário. É aqui que eu quero entrar. Chegou agora o momento da gente acertar o meu pagamento. Aí o sogro diz assim: então vamos fazer um negócio.
Aí Jacó propõe um negócio para eles assim: toda vaca, toda ovelha malhada será tua. Eu te darei de todo o meu rebanho, todo animal que for malhado. O sogro, escute só, o sogro sabendo e sendo enganador, disse assim: eu vou ralar com Jacó. Porque aqui neste rebanho só dá animal de uma cor, ele não tem malhado, não tem animal pintado. Então o salário dele vai ser aquilo que não existe. Aquilo que quase não dá. Então eu vou abençoar ele. Escute, a gente hoje vai falar de quando Deus decide nos abençoar no mundo material. Escute, então eu vou abençoar ele com aquilo que quase não tem. Ele conhecia o seu rebanho. Ele dizia: Jacó, vamos fazer um negócio então, você escolhe. Todo malhado é meu, pode ficar com todos. Não tem quase nada. Está tudo liso. Os malhados são teus. E aí vem o seguinte, olha só o que vai acontecer. Diz o texto então, que os animais, as vacas, as ovelhas, as cabras, começaram a dar somente malhados. Só que agora o sogro de Jacó vai mudar, vai dizer: ei Jacó, vem aqui. Esse negócio está errado, eu errei a proposta. Agora vamos mudar a sentença. Todo animal liso será teu, todo animal malhado será meu. Diz o texto, que as vacas trocaram a cor dos animais, e não davam mais malhados, e só davam somente lisos. Sabe por quê? Porque agora o sogro de Jacó se deu mal. Por quê, pregador? Porque nas filhas é escolha de Jacó. Nas filhas é Jacó que diz: eu te amo e eu te quero. E nos animais e no salário? No salário tem um propósito que Jacó fez com Deus lá em Betel. Que propósito é esse, Senhor? Se o Senhor me abençoar, se o Senhor me der paz, se o Senhor me der comida, me der vestimento, eu te darei dízimo de tudo aquilo que o Senhor me abençoar. Aí Deus do céu olhando e dizendo: ei Labão, aí você não pode tocar, sabe por quê? Porque aí tem um voto, aí tem um propósito, aí tem uma aliança, aí eu estou no negócio com Jacó. Nas filhas você enganou, nas filhas você mentiu, mas nesse negócio eu não posso deixar você tocar. Por quê? Porque esse negócio não começou aqui na tua casa, esse negócio começou no altar de Betel. Este negócio começou numa aliança que eu fiz com Jacó. Diz o texto, o sogro de Jacó mudou 10 vezes o salário de Jacó, e nas 10 vezes Deus lhe abençoou. O que eu quero pregar aqui para você nessa noite é que pode se levantar quem quiser contra a sua vida. O que Deus determinou para a tua vida acontecerá. Queira o inferno, queira as pessoas ou não, Deus irá te abençoar. Você consegue crer nisso? Você consegue crer que Deus, quando decide abençoar alguém, pode se levantar quem quiser contra a sua vida, pode se levantar quem quiser contra o teu patrimônio, contra a tua loja, contra os teus bens, contra os teus negócios. O que Deus decide abençoar, homem algum pode alterar. Você consegue crer nisso? Irmãos, o sogro de Jacó mudou 10 vezes. E Deus olhando, dizendo: rapaz, esse negócio não é assim. Por quê? Porque existe uma aliança entre eu e Jacó no mundo material. Você está entendendo? Qual é o teu propósito com Deus? O que Deus tem te entregado? Qual o propósito que você tem feito com Ele? Jacó fez um voto dizendo: Senhor, se o Senhor me der, eu te darei, eu farei, eu faço essa aliança contigo. Aí Deus assim: já que você fez aliança comigo, Jacó, eu vou te abençoar. Escute só, Jacó se tornou o maior fazendeiro daquela região.
Escute só, irmãos. Aí os filhos de Labão, vendo, começaram a se irritar, dizendo: pai, Jacó está crescendo mais do que nós. Irmãos, e o crescimento incomoda. Eu vou falar sobre isso. Tem gente que não consegue ver os outros crescer. Tem gente que não consegue ver ninguém dando certo. Tem gente que fica com ciúmes de quem Deus está abençoando. Em vez de se alegrar, estão como os filhos de Labão dizendo: como? Ele chegou aqui arrastando o chinelo, sem morada, sem casa, sem dinheiro, sem aonde dormir. Está mais rico do que a gente. Esse negócio não pode ficar assim. E diz o texto que o rosto do seu sogro já não era mais o mesmo. Por quê? Porque Jacó havia sobressaído eles. Você está entendendo o que Deus está falando com algumas vidas aqui? Então deixa eu te dar um recado. Quando você ver Deus honrando alguém, se alegre com ele. Porque também o teu dia chegará. A tua vez também chegará. Lute, batalhe, estude, corra atrás, vá atrás de quem você tiver que ir, mas não tente parar o que Deus está fazendo na vida de alguém. Escute só, pode se levantar Labão, pode se levantar os seus filhos, mas ninguém conseguirá parar o que Deus está fazendo na sua vida. Escute só, é por isso que tanta gente da sua família, do mesmo empreendimento, do mesmo ramo, tentou, não conseguiu, lutou e não conseguiu. Aí você vai lá, faz, e Deus diz assim: eu vou te abençoar, porque não é porque você é bonitinho, porque você é inteligente, ou porque você tem a ginga do negócio, é porque você fez um propósito comigo, e a gente tem uma aliança. Então, eu te farei sobressair aos demais. Você está entendendo? Escute, aí a gente entra no texto que eu li. Aí Deus, vendo que os filhos de Labão queriam matar Jacó, dizendo: Jacó, agora chegou a hora de quê? De você voltar. Eu sou o Deus. Os irmãos lembram do texto que eu li, irmãos? Eu sou o Deus que apareceu para você em Betel. A primeira coisa que Deus está trazendo à memória de Jacó é o seguinte: Jacó, você se tornou o maior fazendeiro que tem nessa região, mas deixa eu te trazer à memória. Quando você não era ninguém, quando você não tinha nada, quando você andava com o sapato furado, Jacó, antes de eu fazer algo na tua vida, deixa eu refrescar a tua memória. Lembra quando você estava dormindo no deserto? Lembra quando você não tinha nada? Lembra quando você não era ninguém? Pois é, você mudou, ficou rico, era pobre e ficou rico, mas deixa eu te dizer uma coisa: eu continuo sendo o mesmo Deus que te abençoou lá em Betel. Sabe o que eu aprendo aqui? Que os homens mudam, mas Deus permanece sendo o mesmo. Você crê nisso? A gente cai, a gente desanima, a gente retrocede, mas Deus está dizendo para Jacó: Jacó, eu sou o mesmo que te apareceu em Betel. Aí ele vai dizer assim: Jacó, você lembra que em Betel você ergueu uma coluna e ungiu ela? Você lembra que lá em Betel existia um altar? Então agora, Jacó, eu vou finalizar aqui, irmãos. Então agora, Jacó, chegou a hora de você voltar. Mas por quê? Porque quem te viu no deserto dormindo sem nada, vai ter que ver o que eu fiz na tua história. Porque quem te viu em Betel dormindo com a cabeça sobre uma pedra, vai ter que ver
o que eu fiz na tua existência. Sabe o que Deus está dizendo para Jacó? Jacó, chegou a hora de você voltar e mostrar o que eu faço na vida daqueles que me servem e que andam comigo. Jacó, chegou o momento de você voltar à terra dos teus pais, porque eu vou mostrar para eles a diferença de quem tem um propósito na minha presença. Chegou a hora de eu mostrar para eles o que eu fiz na tua casa, o que eu fiz na tua família, o que eu fiz na tua existência, o que eu fiz na tua história. Volta, Jacó, porque quem te viu no deserto vai ter que te ver agora como um fazendeiro e dos maiores desta região. Você está entendendo, irmão? Que quando Deus quer nos abençoar, irmãos, pode se levantar quem quiser. Irmão, eu vou mais fundo ainda. O que tem de crente com medo de inveja, aí vem assim, ei, eu nem vou contar, pode dar errado. Você já viu alguém falando isso aí? Ei, nem conta muito, tem muito olho grande por aí, mas irmãos, olhe para mim, o que Deus determinou, pode se levantar 10.000 à tua direita, 20.000 à tua esquerda, Deus fará. Escute, não vai ser inveja de fulano, inveja de ciclano. Tem gente ainda acreditando em mal olhado, irmãos. Quem poderá resistir o que Deus quer fazer? Escute, quem poderá resistir aquilo que Deus quer fazer na sua existência? Escute, tem a história de um homem na Bíblia chamado, alguém me ajuda agora, que tentou amaldiçoar lá o profeta Balaão. Balaão tentou amaldiçoar o povo de Deus e diz o texto que ele não conseguia. Aí disseram assim, ei, vem cá, por que você não consegue amaldiçoar este povo? Sabe qual é a resposta dele? Não tem como amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. Você está entendendo em que nível a gente vai andar? Em que nível de fala Deus está falando conosco nessa noite? É para você parar de temer palavra contrária, é para você parar de troque do seu vocabulário. Não deu certo porque o fulano botou o olho, como a gente diz, não deu certo porque a inveja não deixou. Mude esse vocabulário e diga, ninguém pode parar aquilo que Deus tem na minha história, ninguém pode parar aquilo que Deus determinou na minha existência. Você crê nisso? Mas o que tem de gente crendo em superstição, acreditando, escute só, que fizeram um trabalho para você que, tipo, não está dando certo porque alguém colocou o meu nome lá na terreira. Deixa eu te dizer uma coisa, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Creia nessa palavra. Quem no Salmo 91, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Você crê nisso? Então escute, deixe falar o que querem. Deixe que troquem, como na vida de Jacó, quantas vezes quiserem o teu salário. Deus irá te abençoar, aonde você estiver. Escute só, na vida de Isaac, na mesma proporção de bênção, diz o texto que Isaac plantou no deserto, aonde não dava, aonde não tinha água, aonde a semente não frutificava. E naquele ano, ele colheu 100 por uma. E diz o texto, porque Deus o abençoou. Você consegue crer nisso? Quando a bênção de Deus está sobre as nossas vidas, nada pode nos parar. Se coloque em pé para a gente orar. A gente já vai orar por 2 pedidos de oração, mas eu quero orar por você.
Deus está falando aos nossos corações. E eu percebo no texto que sempre que Deus abençoa alguém é com algum propósito. Propósito de fazer, escute só, você se tornar uma bênção. Ser abençoado e ser uma bênção. Quando a gente é uma bênção, irmão Daniel, a gente se torna uma fonte. A gente abençoa famílias, a gente abençoa projetos, a gente abençoa diversos lugares que ninguém pode imaginar. Aí Deus olha e diz assim: estão tentando te parar, estão tentando te frear, mas existe um propósito comigo. Tentaram destruir o salário de Jacó, mas não conseguiram. Que Deus havia feito uma aliança com ele, você está entendendo? Deus havia feito um propósito com ele. Então, a palavra de Deus para o teu coração é: não temas o que pode te fazer o homem. Não temas o que pode te fazer a boca de alguém. Deixa que falem, deixa que digam. Fiel é aquele que te prometeu. Fiel é aquele que te deu a promessa. Deixa que digam o que quiser ao teu respeito. Eu aprendi na história de Jacó que não importa o que os homens digam acerca de nós, a gente tem que estar preocupado com aquilo que Deus fala ao nosso respeito. Porque aos olhos dos homens, Jacó era mentiroso, Jacó era enganador. Mas quando Deus luta com ele no Val de Jaboque, Deus diz: Jacó, a partir de hoje você será conhecido como príncipe de Deus. Então, o que o homem falou ao teu respeito são apenas palavras. Mas o que Deus diz o que você é, isso é o que importa para o teu coração. E eu quero profetizar sobre a sua vida, crendo que Deus ainda irá te prosperar muito, que Deus ainda irá te abençoar muito, que as tuas alianças com Deus irão aumentar e aumentar e aumentar, e Deus ainda irá abençoar muito os teus celeiros. Você consegue crer nisso? Deus ainda te dará muitas condições nessa terra. Para quê? Para que você se torne uma bênção. Para que os homens possam olhar para você e dizer: qual é o segredo? Aí você vai responder: não existe segredo. Existe um compromisso, existe uma aliança, existe um voto que eu tenho com Deus. Você consegue crer nisso? Deixa-me ver então nessa noite aonde estão aqueles que querem ser abençoados por Deus. Escute, eu não estou falando de família, eu não estou falando de mundo espiritual, eu estou falando de dinheiro, eu estou falando de terra, eu estou falando de finança, eu estou falando de mundo material. Eu quero te dizer, Deus quer te abençoar mais e mais. Deus quer mudar a tua história. Deus quer te fazer mais próspero nessa terra. Para quê? Para que os homens possam ver a glória de Deus sobre a sua vida. Você crê nisso? Então louve a Deus. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto, o mar não quer segurar, quando as horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes
suas mãos para os céus. Eu quero orar com você. Levante as suas mãos para os céus. Quero convidar você para orar comigo. Quero te dizer que nessa noite o mesmo Deus que abençoou Jacó está aqui. Quer te abençoar. O mesmo Deus que mudou a sorte de Jacó, de alguém que não tinha nada no deserto, e fez ele se tornar um homem próspero naquela região, é o mesmo Deus que está querendo te abençoar nessa noite. Por fé, se você crê, ore comigo. Pai, nessa noite nós oramos a Ti. Nós te pedimos, ó Pai, nessa noite que o Senhor, Pai, venha abrir as portas dos céus. Nessa noite, meu Pai, nós te pedimos, ó Pai, abençoe as nossas vidas. Nós adentramos aos céus em oração. Quebra os grilhões que nos prendem, quebra os grilhões que nos amarram, e que a gente venha, Pai, ser abençoado pela Tua presença. Que a gente possa ser próspero nessa terra. Sim, meu Pai, que a gente possa fazer votos e compromissos contigo. Que a gente possa retribuir aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Que a gente possa ser um canal de bênção. Sim, meu Deus, que a gente possa, meu Pai, ser abençoados pelo poder que há em Ti. Senhor, quando o Senhor decide abençoar alguém, dá para nascer homem nessa terra que consiga mudar a sentença que o Senhor liberou. Então nós te pedimos essa noite, abençoa-nos. Senhor, abençoa as nossas vidas, a nossa casa, abençoa as nossas empresas, abençoa, Senhor, o nosso trabalho, que a gente consiga dar o melhor de nós aonde a gente estiver, no nome de Jesus Cristo. Que a bênção que o Senhor liberou sobre Jacó recaia sobre as nossas vidas, e quem crê, diga amém. Louve ao Senhor. E o que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu cuido.